when you have great coaches, then after you have great coaches, you get great players. You have a great organization, and you tell them one thing: just win, baby. And I told these guys, I said, listen, this is our time. It's our time. It's nothing for nothing. Max knew exactly how we built up that week, what I was doing to build up that week to hate the color red. No, we ain't playing niggas. Fuck the Chiefs. Fuck the motherfucking Chiefs. Nah, don't do that. Have some class. Fuck the Chiefs, nigga. This Raider Nation, nigga. Fuck the Raiders. Hey. Nigga, what? Raider, go. Let's go. Raider Nation. Let's go. Let's go. Raider Nation. Are you ready for some football? You ain't ready for no football. You ain't ready for the Oakland Raiders. It's the invasion of the Oakland Raiders. Are you ready for some football? Yeah. You ain't ready for this football. Like we saw red, we hate red. That's right. Like it was on that kind of level, right? Yeah. And I told him there's a difference between dislike and hatred. There's a hatred for the Chiefs. Like you got to truly dislike and hate this individual team. You got the Jordan rules, and I'm calling now from now on, as long as I'm here, the Patrick Mahomes rules. So you remember when Jordan was going through it with the Pistons, all those guys in the 80s before he came Michael Jordan and Air Jordan, the Pistons used to whoop his. Anytime he came to the hole, elbows, filling them, love taps. We touched them. We in the head, mentally, physically, emotionally, spiritually. I'm touching you. So I showed those guys Jordan getting his whooped. Defensively, the Pistons are now pointing totally at Michael Jordan. They don't believe that any of the other four Bulls can hurt them at this point. On the switch, Jordan started here. No easy layup. Michael Jordan went down and he is grimacing in pain. Consistent. And on the side, I got the screen. I got these two side, and it's kind of like this is almost a little gory. Like this, we getting crazy now, right? This fucking brawling, and we got these two screens showing of us just getting after it. Raiders versus Chiefs, and then the last one I showed Muhammad Ali. He'd been taking it easy, and then suddenly the moment came. Suddenly the moment came. Watch it, and that was no phantom. That was no phantom punch. That was no phantom punch, and he's down and out. Definitely was not. In the 15th round, the 12th round of his fights, just give it to him, finish him, finish. I said, man, when we get to the end, we got to finish him. We got to put him away. Yep. We got to put him away the way we want to put him away. And if you go back to that game, they did a job. We talked about that second quarter, dominating the second quarter. Yep. Defensively, 2 touchdowns in 7 seconds. They were so hyped, I called a timeout just to calm us down. I don't know what's going on. I'm like, everybody calm down. Like, dude, I got Jack Jones over here. They fighting. I'm like, Max, I'm like, hold on, everybody stop. We call timeout just to slow the pace down because I'm like, we're going, we're ready. And then you see Patrick Mahomes looking around. Win, loser die, Raiders to die, eu sou o Doc, é isso aí, o tiozão do sofá, e dessa vez nós temos vídeo para falar desse incrível Las Vegas Raiders e dessa nova season que tá acontecendo. Cara, eu tô felizaço, esse vai ser o primeiro vídeo que eu faço do Raiders, depois de muito tempo sendo um espectador, um torcedor, e agora eu vou compartilhar com vocês. Vamos ver o que acontece, tiozão do sofá mexendo nas tecnologias. Mas o legal disso aí é o seguinte, eu tenho de comentar com você o que está acontecendo e o que a gente está fazendo de diferente nessa pós-temporada. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem de falar é dele, Antonio Pierce, o nosso head coach. Cara, o que eu gosto do Pierce é que ele é head coach das antigas, cara. Ele não é o cara que vai chegar lá com XY ou é um puta expert, especialista no que tá acontecendo no ataque e tudo mais. Não, ele é um cara de defesa, mas principalmente ele é um cara, pra mim, que consegue fazer o time jogar junto. Ele é um técnico que você sofre por ele, você joga por ele, você se mata por ele. Bem diferente do McDaniels, né, cara, do que a gente tinha antes. Então eu acho que
essa combinação de pegar o Antonio Pierce, pegar esses outros coaches que a gente já tinha, que foram sendo chamados, e essa nova mudança, eu acho do caramba, cara. E eu acho que trazer o Tom Telesco também foi muito bom, cara, porque ele já tem 10 anos de experiência, diferente dos outros general managers que a gente tinha até então, nenhum deles tinha experiência. A gente sempre trouxe gente para ser general manager pela primeira vez. E o Telesco não, cara, por mais que ele estivesse no Chargers, um rival de divisão, cara, ele fez um ótimo serviço por lá. Então, trazer esse conhecimento de 10 anos de GM, mais toda essa firmeza, garra, disposição do Pierce, cara, a gente tá muito bem. Então, vamos continuar e vamos falar do que aconteceu agora, das primeiras assinaturas que a gente teve. Cara, essa free agent está acontecendo forte, tem coisas boas e tem coisas ruins. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem de pensar num free agent que está acontecendo é que dessa vez a gente tem grana, a gente estava com algo em torno de 42 milhões de cap, e isso é bom pra caramba, porque deu para trazer muita gente boa. Esse muita gente boa é no tamanho, cara, é no tamanho dessa figura que a gente trouxe no Chris Wilkins, cara. Esse cara é um monstro, cara. O Christian Wilkins, sem dúvida nenhuma, vai fazer parte de uma revolução que a gente está fazendo nessa DL. E você tem que entender que a DL é uma coisa muito foda. Go ahead. Raiders! É isso aí, Wilkins. Raiders! E cara, que louco, né, cara? Todo mundo que chega agora fala isso. Deve ser muito foda torcer pra um outro time que não pro Raiders. Os caras chegam felizaço, cara. E também, 28 anos, 4 anos de contrato, vai ganhar em média 27 milhões e meio num contrato de 57 milhões e meio, garantido, cara. Lembrando que essa última temporada de 2023 foi a melhor do monstro, com 9 sacks, cara. Mas o que é bom disso aí é que a gente está construindo uma DL monstruosa, cara, porque era isso que o Pierce tinha na frente dele naquele 2007, quando ele estava no Giants e eles ganharam do todo-poderoso Patriots, cara, num time que até então estava invicto e estava caminhando para levar todas as 17 vitórias, cara, porque eles ganharam tudo, 16 jogos da temporada normal, eles ganharam, e é lógico, ganharam os outros do playoff, e cara, até então, por muita gente, ele é o melhor time que já jogou na história, esse Patriots. E cara, foi lá um Giants saindo de wild card e conseguiu ganhar. E conseguiu ganhar por causa do seguinte, cara, eles tinham um cara chamado Michael Strahan, Barry Cofield, Fred Robbins e um monstro chamado Umeniora. Cada um desses caras tiveram, velho, sack pra caramba. Então a gente, o Strahan teve 9 sacks, o Cofield teve 1 sack, o Fred Robbins teve 5.5 e o Umeniora teve 13 sacks, cara. É muita coisa, gente. A gente tá falando que aquela defesa de 2007 do Giants fez 40 sacks e absurdas 14 interceptações. E é isso que o Antonio Pierce está querendo fazer novamente, cara. O segredo para você ter uma defesa dominante começa a partir da linha. E, cara, a gente já tinha, há muito tempo, a gente tem uma linha que podia ser uma das melhores, mas a gente não estava trazendo pessoas suficientes para isso. Não adianta você deixar o alemão lá se matando, o Max Crosby somente do lado esquerdo. Pode ver, cara, o Kunze entrou fazendo não tanta coisa, tá? Porque o Kunze terminou com... Não foram tantos sacks que ele teve, se não me engano, foram 6 sacks que ele teve. Mas o ponto é, só de ele entrar já melhora bastante, cara. Então, dessa vez, a gente pode dizer que a gente vai ter uma linha muito forte. E uma linha muito forte permite que você incomode o QB. Incomodou o QB, ele vai ter de lançar antes do tempo. Lançou antes do tempo, existe uma chance gigante de a gente interceptar. Olha, dá uma olhada nesses números aí, cara, que o Tristan Kuhn, aconselho você a seguir esse cara, colocou aí. O Max Crosby teve 24.5 de double rate, né, de 2 pessoas marcando ele. E quando isso acontece, ele ganha 18.7% das vezes. Daí você teve o Christian Wilkins com 64.9,
Cara, olha o monstro, cara. Os caras vão ter que decidir, ou eles vão marcar o Crosby, ou eles vão marcar o Wilson. E a gente ainda tem o Butler, que a gente trouxe novamente, cara, que foi bom, cara. O Butler teve um ótimo ano passado, cara. Ele teve 5 sacks. E ele tá com 30 anos, cara. Muito legal a contratação dele. E do outro lado, o Kunze, que teve 12,4. O que ele tá falando aí é o seguinte: alguém vai ficar solto, cara. E o cara que ficar solto vai fazer a festa, meu. Porque dessa vez a gente tem uma DL muito forte. Eu não fico chateado com quem saiu, de verdade. Eu acho que o Bilal foi embora, você sabe, né? Mas o Bilal foi para ganhar 7 milhões por ano, cara. Não dá para ganhar 7 milhões por ano, é uma nota muito grande. Então, eu não estou em problema com isso, problema com a linha que a gente está. Eu acho que a linha tá boa. Eu acho que a gente ainda vai trazer mais gente no draft para melhorar essa linha. Não imagino que venha mais gente ainda no free agent, só se tiver uma oportunidade de negócio. Mas a nossa DL tá foda pra caramba, cara. Isso vai fazer uma diferença. Ha! Little last boy. Max Crosby is so damn angry. Little last boy. He keeps calling everybody little ass boy. Hey, little ass boy. I'm like, I'm little out here, but not always, you know? E dia 31 de dezembro de 2023 eu falei, cara, acho que a gente deveria trazer o Minchel, cara. Eu avisei antes de todo mundo para o desespero do meu amigo Ti e Vina, cara. Tá aí mais uma vez, Doquinho vai lá e faz história falando um jogador que vem pro Raiders. Cara, tá aí, ó, o Minchel eu também traria. Ele tem garra demais. Foda-se, eu gosto. E tá aí o motivo todo da história, cara. Eu acho que o Minchel é um baita de um jogador, cara. Ele teve poucas oportunidades de ser um titular. Ele nunca foi chamado, contratado para ser titular. Cara, o Minchel sempre foi aquele jogador que pegou o time andando, cara. E ano passado, depois que o Anthony Richardson, que também é uma fera e tá no meu time de fantasy, vai, Richardson, porra. Cara, na hora que ele machucou, eu falei, porra, dancei, cara. E eu fui mesmo também no Fantasy e peguei o Minchel. E, cara, que alegria, cara. O Minchel é aquele jogador que não tem mídia. Por isso que você não vai ouvir tanto o nome dele. Tem muita gente que acha que ele é ruim e tudo mais. Mas, cara, se você der uma atenção e procurar ver os números dele e os jogos dele, você vai ver que ele é um baita de um guerreiro bigode, cara. Ele vai pra frente, ele não importa, não tem jogo ruim pra ele, não tem dificuldade. É lógico, muitas vezes ele acaba forçando uma bola, mas, cara, ele não é um check-down player, ele vai pra lançar. E, cara, ele tem números muito bons no ano passado, eu aconselho você a ver os melhores momentos, estou aqui passando um pouco deles, mas eu acho que, cara, a entrada do Minchel vai ajudar a gente. Primeiro que ele não é um QB absurdamente caro, velho. A gente fez um contrato que, se não for bem esse ano com ele, a gente pode simplesmente se livrar dele no próximo ano, cara. O contrato foi feito para isso. Mas eu acho que melhor do que isso, a gente está trazendo um cara que está acostumado a sair de uma posição onde ele não é o titular, e ele sabe disso. A posição titular hoje é do AO4, né? O Adrian O'Connell, o nosso também bigode. Cara, eu acho legal isso. Enquanto tem uns outros times, tipo o Browns, que só tá trazendo uns porcão lá no... Porra, o Browns tá foda, né, cara? Você vê os quarterbacks do Browns, os dois tem uns processinhos lá por assédio sexual e tudo mais, cara. Eu não queria estar trabalhando naquele lugar. Mas, velho, se a gente vê o Minchel, cara, o Minchel tá vindo numa posição muito legal para lutar contra o Aidan O'Connell, para buscar a posição de ter titular. Mas mais do que isso, cara, como tava marcado, como tava caindo as fichas dos quarterbacks, cara, o Minchel é uma ótima solução. É lógico que a gente não pegou o Cousins, mas o Cousins vem com 36 anos e de uma... Cara, machucado feio, não é, né? O machucado dele não foi fácil não, cara. E sobrava quem? O Baker Mayfield, que voltou pro Bucks. Cara, trazer o Garner Minchel, pra mim, é melhor do que a gente ter trazido o Fields, cara. Porque o Justin Fields, não importa o que seja o contrato dele esse ano, o contrato do próximo ano, o 5º ano dele, vai ser uma porrada, cara. A gente tá falando de mais de 25 milhões.
Cara, por um Justin Fields, acho que não vale a pena, cara. Então, o que eu gosto disso é o Minchon vem com números bons e números que ajudam, cara, a competir contra esse cara aí. Dá uma olhada, você sabe quem tem esses números? É o O'Donnell, cara. Os últimos 5 jogos dele, ele teve esse desempenho, cara. Foram 8 touchdowns e somente uma interceptação. Cara, a gente não pode falar que o Eden O'Donnell é ruim, porque, cara, ele não teve minicamp, ele não teve OTA. Cara, ele era o terceiro quarterback ano passado, gente. Era o Grego na frente dele, depois o Hoyer, e depois vinha ele. E quando ele entrou em campo, cara, quando o McDaniels estava lá, o McDaniels não fez nada para ajudar ele. Pelo contrário, ainda falou que quando colocou ele, cara, tava nem aí. A gente sabe disso que aconteceu. Então, eu acho que a gente falar que o O'Connell não é bom é porque o O'Connell não é um nome de mídia, cara. É muito fácil você chegar e pedir, porra, eu quero um Caleb, eu quero um Herbert, eu quero um Mahomes. Cara, não existe isso. Não existe isso. Pô, eu também quero um baita de um QB. O problema é, quem esse é o baita do QB que está disponível para você trazer agora? Porra, o melhor que tinha era o Cousins com 36 anos e a gente sabe que ele ainda até hoje não tinha feito nada com o Vikings, mesmo com aquele ataque gigante. Eu acho que a gente cobrar do AO4, né, Aidan O'Connell, um absurdo de performance, eu acho surreal, cara, porque ele é um rookie, cara. Ele é um rookie de 4º round e que teve um desempenho muito, muito bom, cara. Se a gente pega outros números, por exemplo, a gente pode pegar o número do próprio Peyton Manning, cara, um dos melhores jogadores de todos os tempos. No primeiro ano ele teve mais interceptações do que touchdowns. Por aí, eu não estou dizendo que o Aidan O'Connell vai se virar um Peyton Manning, mas eu estou dizendo que os números dele são bons o suficiente para ele lutar com o Minchel. Gente, a gente tem que entender o seguinte, cara. A gente está numa divisão que vai ter o Mahomes pelos próximos 5 anos. Do outro lado, a gente tem o Herbert, que até agora, vamos ser bem sinceros, é bom pra caramba, faz jogadas fantásticas, mas até agora também não levou os caras a título nenhum. Do outro lado, graças a Deus, o Broncos está mais perdido que outra coisa, deve fazer um reach num QB, muito provavelmente no draft. Mas, cara, eu acho que o O'Connell, ele pode dar certo. Ah, mas o O'Connell não sai do pocket. Não sai do pocket no jogo que o McDaniels colocava, porque se você vê os melhores momentos dele, você vai ver que existe no college momentos onde ele vai e busca a corrida. Ele sabe sair do pocket. Então, eu acho que a gente não está julgando ele da maneira certa. Não estou dizendo que ele vai ser o titular, mas estou dizendo que, cara, como é bom a gente poder ver eles lutando, cara. Tanto o Minchel quanto o O'Connell. Bota os dois lá para testar e ver quem vai ser o melhor quarterback pro Raiders. É isso que importa. Josh Jacobs, running back, Green Bay Packers. Running out for Lambeau Field for the first time is going to be surreal. Hopefully I can make the Lambeau leap and not fail. But man, it's going to be fun. Eu sei, se doeu pra você, imagina pra mim, mas é isso, cara. O Jacobs foi e o motivo disso eu vou te contar, cara. Ano passado ele jogou só 14 jogos e isso vem acontecendo com o tempo com o Jacobs desde as primeiras lesões. Então você pagar 12 milhões para um jogador que vai jogar somente 14 jogos, ou seja, em média vai perder 20% dos jogos, é muito complicado. Mas mais do que isso, eu acho que o contrato do Jacobs foi muito estranho, cara. A gente está falando de um contrato de 4 anos e 48 milhões, aonde garantido mesmo é só 12 milhões e meio, cara. Ou seja, depois do primeiro ano, cara, eles podem jogar embora, podem mandar embora o Jacobs com um dead cap minúsculo, cara. Eu acho que foi uma escolha muito estranha do Jacobs, cara. Eu não entendo por que ele preferiu sair do Raiders. Eu acho que ganhar 12 milhões e 500 faz uma diferença absurda.
Eu não pagaria isso para ele, mas eu pagaria 10 milhões. E eu acho que a diferença desse 10 milhões por 12, cara, muito disso pode ser encontrado também na diferença do valor que você paga em imposto estando em Vegas em relação a estando lá em Green Bay, que ele vai pagar mais imposto, cara. Eu acho que foi uma decisão meio estranha do Jacobs, mas você tem de lembrar que, cara, por mais que eu goste pra caramba do Jacobs, e lembre-se, ele é o último running back a ter conseguido correr mais de 2.000 jardas, mas ao mesmo tempo, pra mim, eu sempre vou lembrar do Jacobs batendo aquele papo estranho com o Anthony Brown. E eu acho que o Anthony Brown foi o cara que botou algumas coisas na cabeça do Jacobs complicadas em relação a dinheiro, porque você sabe que o Anthony Brown é meio piradinho em relação a isso e sempre fez umas merdas, principalmente no momento como ele conseguiu se destacar jogando lá no Pittsburgh Steelers, cara. Eu acho uma pena que o Jacobs saia, eu gostaria que ele ficasse, eu adoraria que a gente tivesse feito eu acho que esse é um contrato de 4 anos, 45 milhões, desses 45 milhões com 20 milhões garantidos, eu acho que a gente podia ter feito isso. Mas, cara, não foi o caminho, a gente perde o Jacobs, eu acho que ele é fantástico, principalmente depois que ele tem aquela porrada, né, cara, ele consegue continuar correndo mesmo depois da primeira porrada, e principalmente eu acho que os cuts dele, ó, esse cut, que ele deu agora, fantástico. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Vai fazer falta esse impacto que o Jacobs tinha, cara. Eu me lembro ano passado, é lógico, ele levou tempo para voltar a ser o mesmo Jacobs ano passado. Conseguiu ter alguns lampejos, e eu acho que é justamente por isso que ficaram com medo de renovar num valor alto. Running back já é uma posição muito complicada, e se você for olhar, cara, o Jacobs está com 26 anos. Não acho que ele esteja velho e acho que ele consegue correr fácil até os 30, mas eu entendo o medo de, nesse mercado complicado de running back, você chegar e pagar mais de, a gente está falando de 12 milhões e meio. É complicado, pode dar resultado? Pode, cara. Eu preferia que ele tivesse continuado com a gente. Eu acho que esse foi um erro. Não digo um erro, mas eu acho que foi uma derrota do Telesco e companhia. Mas eles correram atrás, cara. No momento que ficaram sabendo que a gente tinha perdido o Jacobs, a gente foi atrás de outro running back e assinamos ele, cara. Alexander Mattison. Que é razoável, cara. Vou ser bem sincero, o Mattison vem para ganhar 7 milhões em 2 anos com uma média de salário de 3 milhões e meio, cara. É um salário muito menor, então eu percebo que ele deve dividir as corridas, ele não vem para ser titular. Eu acho que o Zeus foi contratado por isso e teve tempo suficiente já no banco para estar nessa posição de titular, mas eu acho que ele vai separar, né, algumas corridas e o Mattison vai junto com o Zeus para ter todo momento os running backs livres e não cansados. Ele não tem uma grande performance, vai ver que os números dele são muito modestos, mas quando você pensa num comitê de quarterbacks, eu acho que é isso que está acontecendo, acho que é esse o pensamento, você não está pagando tão caro num para o outro. Eu entendo esse pensamento, mas não é o pensamento que eu gostaria que a gente tivesse. Eu adoraria que o Jacobs tivesse continuado. E é isso aí, chegamos ao final do primeiro vídeo. É muito botão para apertar, provavelmente eu vou errar, mas o importante é passar o que eu acho para você, cara. Aqui não vai ter clickbait, não vai ter notícia de achismo. Cara, aqui é o seguinte, é o que eu consigo ler do mercado e passar para vocês, e o objetivo é que a gente consiga se divertir e ter uma boa season com informação relevante. Cara, eu sou o Thiago Doc Luz, o tiozão do sofá do Boteco do Raiders. Um grande abraço para você que ficou comigo, meu muito obrigado, e a gente vai se ver na próxima. E entre no nosso grupo lá do WhatsApp do Boteco do Raiders e também veja o podcast, porque é foda, porque eu tô acompanhando de pessoas maravilhosas. É isso aí. Yeah, what's up? This your homeboy Ice Cube, the president of the Raider Nation. And you remember this. There's 31 teams in the NFL, and then there's the Raiders.